gente! Tudo bem? Bem! Eu sou a Monique Rangel e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Vídeo esse muito especial, que é da bonequinha Mirabel, assim como vocês já viram no título do vídeo. E quem me acompanha lá no Instagram e acompanhou todo o processo da criação do molde, da pré-venda do molde, então estou aqui para lançar o passo a passo para vocês. Tive que dividir em duas aulas. Essa aqui é a parte 1 e já está disponível também aqui no YouTube a parte 2, que é a aula onde eu finalizo todo o passo a passo. E você que não adquiriu o molde na pré-venda, aqui embaixo tem o site na descrição do vídeo, que é moniquerangel.com. Você vai adquirir o molde por um valor bem pequenininho, um preço assim bem simbólico, para você me ajudar a continuar a gravar vídeos aqui no YouTube. Então, assim que você efetuar a compra, vai chegar no seu e-mail de cadastro, que você vai precisar fazer lá no site, e aí você vai receber no seu e-mail o arquivo PDF para que você faça o download e comece a fazer arte com as mãos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nação DIY. Já compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir e fazer arte também com as mãos. Estamos rumo aos 200.000 inscritos aqui do canal. Eu estou muito feliz e muito agradecida ao apoio de todo mundo que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube e também lá no Instagram. E vamos agora então para o passo a passo! E graças ao método que eu desenvolvo, que eu pego todos esses desenhos do papel, transformo em uma peça e depois faço o molde digital, que você aí vai poder reproduzir essa peça como eu vou mostrar agora no passo a passo para vocês. E aí eu fiz todos os recortes, ó, o corpinho com braços, os pés com os sapatinhos, a blusinha, a saia, cabeça, os detalhes do rosto, cabelo. Todo esse processo eu ensino para você lá no meu curso, que se chama Como Fazer o Meu Próprio Molde. Eu te ensino desde a elaboração dos desenhos, o processo do decalque dos papéis e no fim eu te ajudo a transformar o seu projeto do papel em um projeto digital. Então corre aqui no link que está aqui abaixo para você conferir tudinho que tem no meu curso. Aqui eu já cortei e já colei também a parte da calcinha, aqui na parte da frente e na parte de trás, tomando cuidado na hora da colagem aqui, ó, nessa lateral, para não pegar muita cola aqui e atrapalhar na hora que eu for fazer a costura. Então aqui eu vou casear primeiro essas laterais da calcinha, aqui no meio também. Depois eu vou casear essa volta toda, depois aqui nas perninhas também, nessas laterais, nas perninhas, e vou deixar aqui embaixo aberto, para eu poder fazer o enchimento por aqui e por baixo. Então aqui as linhas eu já até preparei, que são linhas comuns, né, de costura, 100% poliéster. Aqui eu tô utilizando 2 fios de linha para poder fazer essa costura. E a forma de fazer o caseado, cada um tem um jeitinho de fazer. Eu gosto de formar a laçada do ponto daqui da parte da frente para trás, assim, ó. Porque eu consigo ver o tamanho, a largura certinha de cada pontinho para ficar uniforme. E tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer detalhadamente essa costura, todos os truques, né, que eu utilizo. Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição do vídeo para você que é iniciante e deseja aprender como fazer esse pontinho de forma mais eficaz. Como aqui na calcinha eu já caseei na cor branca, eu preciso trocar a linha para poder casear todas essas partes de cor diferente. E aí, como aqui na linha eu uso 2 fios para poder ficar bem resistentezinho, aí quando eu introduzo as 2 pontas da linha, aqui cria uma argolinha, tá vendo? Lá na pontinha de toda a extensão da linha. Aí quando eu for fazer esse encaixe aqui, ó, eu entro por aqui por dentro, vou aqui nesse último pontinho, introduzo a agulha, saio aqui, ó, trago a linha, trago
a argolinha aqui, ó. Dou a laçada aqui e pronto. Daqui eu já posso continuar o caseado que vai ser normalmente, ó. É só ir continuando. Lembrando que nessa parte aqui de baixo vou deixar aberta para poder fazer o enchimento. E o enchimento você pode fazer com uma tesoura, assim, igual eu tô usando. Com a tesoura tem que ter cuidado, né, com essa ponta para não furar o feltro. Você pode fazer com pincel, com um palitinho de churrasco, né, sem a pontinha também. Então aí vai, né, da sua preferência. Já fiz o enchimento completo, ó, até a fibra ficar nivelada e cheinha em toda a extensão da perna, tá? Então aqui eu já peguei uma linha só para poder fechar essa abertura e a fibra não ficar escapando. Vou fazer aqui um pontinho de chuleado para poder fechar essa boquinha. Depois que eu faço o enchimento, eu gosto de ir apertando assim a fibra para ela poder ir assentando bem direitinho dentro da peça. Se ficar algo enrugadinho, eu gosto de passar o ferro de passar mesmo. E aí ela fica assim, ó, bem compactadinha. O pezinho, ele é composto por duas solas. A sola do pezinho e a sola da alpargatas, que é do sapatinho. Então, para fazer o pezinho em si, eu utilizei 2 folhas de papel paraná para poder ficar bem durinho e resistente. E aí como que eu faço? Eu risco primeiro o molde em uma das folhas e aí eu corto normal no molde. Ó, passei a cola de silicone aqui, depois do molde cortado. Vou colar aqui, ó, na outra folha e em seguida faço o corte novamente. Para cortar esse tipo de material, eu utilizo assim, ó, tesoura bem velhinha, bem cega, que eu separei só para isso. Então aqui, ó, o papel paraná da sola, aqui a parte de baixo do pezinho e aqui a parte de cima. Colo aqui, ó. Reparem que fica uma bordinha de meio centímetro aqui nesse feltro. Antes de casear essa parte aqui da sola, eu vou precisar primeiro fechar essa fenda. Como que faz? É só você pegar aqui a parte do feltro, da parte do direito, tá vendo? E aí eu vou unir ponta com ponta, aqui assim, e vou passar um caseadinho daqui até aqui. Depois que eu costurei essa parte aqui, agora eu vou costurar a parte de trás. Acabei aqui o caseado. O que eu vou fazer? Eu vou virar essa costura pro lado direito, ó, como que fica. Assim. E para encaixar essa parte aqui de cima do peito, do pé, com a sola, a gente vai simplesmente encaixar aqui, ó. Colocar a fenda alinhadinha aqui na frente com a parte de trás. Se você tiver um pregadorzinho, um prendedorzinho para poder segurar aqui assim, ó, para não andar, é melhor. Então aqui, como a linha que eu já acabei de costurar tá aqui atrás, eu já vou começar o caseado daqui. Quando chegar aqui, ó, nessa curvinha, você vai
moldando mesmo o feltro, ó, para poder ficar as duas beiradinhas iguais e você passa a costura aqui. Daí fica assim depois de caseado, ó. Eu gosto de vir aqui e dar uma refilada nesses dentinhos que às vezes o ponto do caseado deixa, mas é só ir com muito cuidado para não cortar a linha. Eu gosto de fazer assim para deixar a costura mais delicada, né? Por mais que algumas partes aqui vão tampar, mas eu gosto de deixar o acabamento final da peça bem bonito. Aí eu gosto também de passar o isqueiro, o fogo, né? Para poder selar todo o pelinho que possa ter ficado. Daí agora é só encher por aqui por cima nesse buraquinho. Prontinho, pezinho cheio, e ele fica assim, ó, bem encaixadinho, todas as partes bem redondinho aqui na parte de cima. E aí eu vou fazer o mesmo processo com o outro pezinho. A alpargata, ela é composta por todos esses elementos. A parte da sola, que são 4 vezes o papel paraná, da mesma forma como eu ensinei lá na parte do pé, que eu marco o molde, colo e vou cortando de acordo com o molde inicial. Depois vem 2 vezes o feltro palha, que é para a parte de cima, a parte de baixo, o acabamento, essa tirinha aqui. Aí vem essa parte da frente do sapatinho, a parte de trás e a tira de finalização. Então, primeira parte é toda essa aqui para você reconhecer o que leva o sapatinho. Aqui, ó, já colhei a sola, no caso, só uma parte do feltro, que vai ser a parte de cima do sapatinho. Aqui vai ter sempre uma bordinha do feltro para poder auxiliar na costura. Essa parte aqui da frente da alpargata, eu vou escolher o lado mais bonito do feltro e aí eu vou dobrar ele assim, ó. Dobrar e vou costurar essa fenda, essa e essa daqui, mas primeiro uma, depois a outra. Então aqui eu já peguei aqui a linha, né, com a agulha e vou costurar aqui, ó. Fechei essa fenda aqui e agora eu preciso fechar essa. Muita atenção nessa fenda aqui, porque você vai precisar alinhar o feltro assim, ó, trazer ele ponta com ponta, desse jeito. Porque se você não alinhar, ele vai ficar assim. Não é assim que tem que ser. Você tem que pegar essa pontinha aqui e trazer ela unindo nessa ponta aqui da frente, ó. Depois que eu costurei aqui, ó, dei um arrematezinho e aí eu desviro essa costura, ó, pra ficar assim. Pra você encaixar essa parte aqui no sapatinho, você vai precisar se atentar à extensão de cada parte. Essa parte maior que vem daqui até o outro lado, ela vai ficar pra dentro. Essa outra parte que é menor, daqui até aqui, ela vai ficar para baixo. Então, quando você for pegar a sua sola, você vai botar assim e vai posicionar essa parte assim, ó. Se você não posicionar dessa forma, vai ficar torto. Para fazer essa costura, eu vou usar a linha pesponto. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo o nome dela? Pesponto. Que ela é uma linha mais grossinha, tá até acabando. E eu decidi usar ela para poder fazer esse acabamento das alpargatas mesmo, que elas têm essa costura mais grosseira. Mas você pode utilizar uma linha comum de costura, ó. Você pode utilizar uma linha comum de costura, colocar 4 fios para ficar bem grossinho, que também dá certo. Então aqui, ó, você vai pegar, vai alinhar aqui. Aqui já tá alinhadinho. E eu vou começar a costura, ó. Essa costura eu vou só pegar
a parte do feltro, que eu colei só uma. Então, eu vou pegar a parte do feltro com o pink e eu quero que essa linha realmente apareça. Chegamos aqui no meio da costura e aí eu vou precisar fazer assim, ó. Preparar aqui esse alinhamento das partes, ó, para poder ficar alinhadinho aqui no final. Então, eu vou trazendo aqui a costura. Último ponto aqui, ó, dessa parte, e olhem só como que ficou alinhadinho. Próximo passo é posicionar essa outra partezinha aqui. E aí, quando você for casear essa parte, se atente à curvatura dessa anatomia aqui, ó. Então, eu vou trazer o feltro assim, curvadinho, para o caseado ficar certinho. Agora eu tô colando o acabamento nessa lateral com a cola quente, ó. Vou passando um fiozinho de cola. Não colei ainda a parte de baixo, né? Só tô colando ainda o acabamento, né, dessa tira. E essa tira, eu comecei a colagem aqui na parte interna do sapatinho, né? Que vai ficar escondidinha ali quando eu finalizar toda essa circunferência. Depois que eu colei toda a lateral, a tirinha do acabamento, eu venho colando essa parte de baixo, que é a tampa dessa sola. Ó, passei cola e aí ela vai encaixar aqui direitinho. Se ficar alguma partezinha sobrando, ó, por exemplo aqui, ó, na parte da frente, a gente só vai vir com a tesoura recortando aqui, ó. Vamos testar agora para ver se o pezinho entra aqui e fica bem bonito. Vamos pegar aqui. Ó, peguei aqui o pezinho, ó, do mesmo lado e vou encaixar aqui. Ele vai encaixar bem arrochadinho mesmo, que é para poder ficar justinho. Ó, vou ajeitar aqui. Ah, gente, ficou muito fofinho, olha. Ficou muito fofinho. Então, a gente já sabe que deu certo, né? Essa montagem. E para colocar a tirinha preta é muito simples. Eu vou pegar aqui, ó, no meio, vou encaixar essa alcinha, ó. Passei um pinguinho de cola. E aí, eu vou colocar aqui dentro, ó. Passar um pouquinho de cola na parte de trás. E vou colar aqui, ó. Depois do corpo cheio, é hora de fazer o encaixe, a emenda do pezinho. Vou passar um pouquinho de cola quente só no meio, no centro, sem comprometer em volta. E o posicionamento é esse aqui, ó. Você não pode nem colocar tanto para trás, nem tanto para frente. E vou esperar esfriar para poder começar a fazer costura. E a costura que eu vou utilizar aqui é o ponto invisível. Aqui eu tô usando agulha normal e linha de costura também, 2 fios. E aí eu inicio aqui no ladinho. Aonde a linha sai aqui, ó, o ponto inicial vai ser a mesma altura que eu vou
puxar o outro ponto lá em cima. Então, vai ser o ponto de ligar, né? Fazer a ligação de de cada pontinho. O que é um ponto? O ponto é essa linha aqui, ó, esse traçado. Cada traçado desse é um ponto. Então, aqui, se eu quiser fazer um ponto, eu vou dar um piquezinho, sair um pouquinho na frente. Daí, eu fiz um ponto. Então, aqui, ó, eu fiz vários pontinhos e eu vou fazer isso em toda a volta do pezinho, para quando eu puxar esses pontos, eles vão se unir, fazendo essa junção e os pontos ficando literalmente invisíveis. E o truque aqui do pontinho invisível é você não fazer uma extensão muito longa dos pontos. Você precisa fazer um pouco do ponto, puxa e aí você vai continuando. Porque se você fizer uma extensão muito longa, quando você for puxar, a extensão lá no início, ela não vai sentir tanta atenção. Quando você puxar a linha, a atenção ela não vai chegar lá no início. Então, sempre quando você for fazendo a costura, vá puxando e vai continuando o processo. E agora, para dar o arremate, eu gosto... Aqui tá o fim da linha, né? Onde eu iniciei o ponto. Eu gosto de passar essa agulha lá pro outro lado. E aí, aqui eu dou um pontinho bem escondidinho aqui dentro. Daí eu introduzo a agulha no mesmo local, levo para o outro lado e puxo. E aí, o arremate, ele fica escondidinho, tá vendo? Aqui eu já posso cortar. E assim ficou a costura da junção do pé com a perninha. Nesse momento, você pode calçar os pés descalços da Mirabel, ajeitando as alpargatas. E a estratégia é você esconder essa junção. Por mais que ela tenha ficado... uniforme, toda bonitinha, a gente pode esconder assim. Se ficar sobrando muito feltro, é só você dar um piquezinho assim, ó. Corta, que aí essa sobra é justamente para ser uma folga na hora do laço. Depois que você cortar, aí vai ficar bem mais fofinho. Essas são as partes que compõem a blusa, a parte da frente, a parte de trás, a lapela e as mangas. No caso aqui, a parte da frente, vou tirar aqui a lapela para vocês virem, ó. Ela é toda lisinha, toda reta, e a parte de trás, que são essas duas partes aqui da lapela, seguindo aqui todo o contorno, e aqui tem essa entradinha, tá bom? Então, ó, a lapela da parte de trás é assim, as borboletinhas, daí tem esse contorninho aqui, que vai estar tudo lá indicado no molde. Aqui a manga também tem esses detalhes aqui que não são em borboletas, são em raminhos, mas vocês também vão conseguir fazer com a barrinha. Eu peguei uma agulha e aí eu fui furando toda a linha para poder eu conseguir transferir esse detalhe para o feltro. Então, foi o que eu fiz. Eu furei e posicionei em cima do recorte, fiz a pintura aqui, né, dos furinhos, e aí ficou assim. Aqui eu peguei um plastiquinho para poder proteger, né, aqui a minha base, porque eu vou usar uma caneta permanente. Eu decidi usar essa caneta aqui, que ela tem essa pontinha bem fininha, ó. Eita, aqui tá até suja de tinta. Ó, essa ponta bem fininha. Então, eu recomendo que vocês utilizem essa daqui também, porque essa ponta mais grossa aqui, ela já não fica tão bacana, fica muito grosseiro o risco, tá? Então, ó, aqui, com essa pontinha, vai ficar bem bacana. Agora, como que eu faço essa borboleta? Na minha cabeça,
eu pensei em trazer a real borboleta da blusinha da Mirabel, mas como aqui os detalhes são bem pequenininhos, eu acabei não conseguindo trazer muito real. Então eu fiz assim, bem simples, tá? E vai estar lá no molde esse modelinho aqui, ó, de borboletinha para vocês. Fiz um risquinho inicial da borboleta, daí eu faço a primeira asa, trazendo aqui, faço uma leve ondulação aqui e já trago para cá, tá vendo? E aí eu faço a mesma coisa na outra asa, tentando seguir igual, mas o legal é você ir fazendo com essa caneta que apaga com calor, porque se não ficar do jeitinho que você quiser, é só você ir apagando, né, com o calor do ferro ou até mesmo da pistola de cola quente, que aí você vai chegando no resultado que você quer. Daí eu fiz as duas asinhas e a asa de baixo é só você ir pegar aqui, ó, e puxar uma redondinha. E aí com esse lado da caneta eu começo a fazer a pintura desse risco, ó. É bem fácil. Pronto, borboletinha feita. O teste passou, ok, né? Ficou bem bonitinha. E daí, o próximo passo é fazer na lapela. Ó, vou mostrar esses raminhos aqui também. Não tem necessidade de saber desenhar, é só mesmo você treinar antes de passar pro feltro definitivo. Depois que eu fiz todo pintadinho, eu venho aqui, ó, com a pistola de cola quente mesmo, limpo o bico dela para poder ficar sem nenhuma cola e aí passo aqui em todo o risco para poder apagar a caneta inicial. Vou passando um fiozinho de cola aqui, ó, e posiciono em cima da borda. Bem rentezinho, só mesmo um contorninho de nada, ó. Assim, para não ficar muito grosso. Após todas as partes da lapela e as mangas prontas, é hora de pegar estas duas partes para poder fazer a junção. Vou passar uma costurinha aqui, um caseadinho, para depois introduzir as mangas. Depois que eu uni aqui em cima na blusa, é hora de abrir assim, ó. Abrir. E aí, aqui nessa parte, a gente vai encaixar a manga. E o encaixe dessa manga na blusa é muito importante, porque a gente vai precisar fazer o processo do avesso. Então, ó, depois que a gente achar aqui, ó, o meio da manga, você vai dobrar e vai dar uma apertadinha assim, ó. Vai achar o meio, daí você vai virar, aqui é o lado direito do trabalho, então a gente vai virar direito com direito, aqui alinhando o meio da manga, e aí eu vou passar um alfinetinho aqui, certo? Daí agora, o que a gente vai fazer? Vai virar o trabalho assim, e aí a gente vai unir, ó, e vai passar um alfinete aqui também. Do outro lado a mesma coisa, ó. Bem fácil, gente. É só, ó, eu peguei aqui, trouxe pra cá e já uni ponta com ponta. Agora eu vou passar aqui o pontinho caseado, bem simples mesmo, pra poder
unir as duas partes. Costurei aqui as duas mangas e aí agora é só abrir desse jeito assim, ó. Olhem só como que já vai ficando bem bonitinha. Aí, o próximo passo é costurar aqui, ó. Essa junção daqui pra cá. Essa parte da costura fica assim, ó. Desse jeitinho. Agora vamos para a lapela, que eu vou pegar aqui. A lapela, a gente vai precisar costurar ela de forma do avesso, né? Então, a parte desse lado eu vou colocar assim, encaixando aqui certinho na curvatura, e essa parte eu encaixo assim. Pronto. Agora é só passar uma costurinha desse lado e uma costurinha desse lado aqui. Depois da costura aqui da lapela, né, nessas laterais aqui, eu pego aqui a blusinha e aí eu desviro essa costura assim, e aí eu posiciono aqui, ó, costura, essa costura aqui da blusa, coloco o alfinetinho aqui e posiciono também com a outra costura aqui, ó. Daí agora eu vou passar um caseadinho aqui em toda essa volta, até chegar aqui nessa parte de trás, ó. Encaixa direitinho, viu, gente? A blusinha fica assim, desse jeitinho, ó, com essa abertura aqui atrás. Eu cortei aqui 2 tirinhas de feltro, que aí é só levantar essa abinha aqui, ó, e encaixar aqui dentro, que aí vai ficar o cadarcinho aqui. Aí é só depois fazer o lacinho na parte de trás. Essas são as partes que compõem a saia da Mirabel. A saia original, ela é dividida em 3 partes, só que aqui eu decidi fazer somente em 2, porque eu fiquei com um curto espaço para trabalhar. Então aqui eu fiz esse esquema, que aqui compõe a parte do acabamento, que aqui você pode usar uma fitinha de cetim, assim como eu usei nessa outra boneca aqui, ó, que eu fiz com fita de cetim, mas eu senti um pouquinho de dificuldade na hora de deixar essa fita mais retinha, por isso que eu decidi fazer com o feltro dessa vez. Então aqui eu cortei o feltro de acabamento, a tirinha, né? Essa tira aqui, que é a parte 2 da saia, a parte maior, que é a parte principal. Essa tira aqui de acabamento, você pode substituir por esta renda aqui, ó. Mas aí, como eu acredito que não vai ser tão fácil todo mundo encontrar essa renda, aí eu decidi fazer em feltro para poder mostrar para vocês que também fica bonito fazendo esse esquema aqui. E aí lá no molde vocês vão encontrar o molde redondinho. Para dar esse detalhe aqui mais delicadinho, eu usei essa tesoura. Essa tesoura aqui, ela se chama escalope, tá? Ou scallop, como você preferir. Ela dá esse detalhe aqui, ó, do babadinho. Lá no molde você vai cortar retinho e aí você, depois que cortar, você só vai passar a tesoura nesse sentido assim, ó. E aí fica esse detalhe bem fofinho, mas não é uma regra. Você pode fazer esse detalhe aqui redondo, né, sem esses detalhes aqui do babadinho. Para fazer o detalhe da franja aqui debaixo da barra dessa parte da saia, eu usei linha de costura nesse tomzinho de azul e um pente. Eu pego a linha e vou dando voltinhas assim, ó, na minha mão. Um total de 30 voltas para poder ficar uma quantidade razoável para poder trabalhar essa franja.
aqui as linhas em uma das pontas com o dedo bem firme e com o pente eu vou penteando esses fios para que eles fiquem retinhos e alinhados. Próximo passo é passar cola de silicone na beiradinha para poder colar a franja. Daí aqui, ó, pego assim, colo, ó, dando batidinhas, já corto aqui, ó. Não corto muito grande não, para poder aproveitar bastante essa linha. Daí eu já puxo, ó, assim, colo do lado. O ideal é que as linhas entrem em contato com a cola para que elas não se desprendam depois que a gente estiver manuseando essa franja. Então, por isso que o importante é você colocar a linha uma do lado da outra na hora que for pentear, para quando elas encostarem aqui na cola, elas sentirem a aderência e não soltarem. Eu deixei com 8 milímetros, bem perto, né, de chegar no 1, mas eu gosto de deixar menos de 1 centímetro para poder ficar mais curtinha. Já colei esse babadinho aqui, ó, que fica em cima das linhas. Colei com cola quente mesmo, passei um fiozinho e fui posicionando. E aí, tiveram alguns desses babadinhos que ficaram muito para fora. E aí, eu peguei aqui a tesoura e eu tô dando uma ajeitada, só para poder ficar mais uniforme. Eu vou ensinar para vocês fazer esse mini tasselzinho, gente. Olha que coisa mais fofa. E aí, a gente vai precisar fazer alguns para poder pôr aqui nessa barra da saia. E aqui eu vou pegar os 3 dedos, vou passar aqui 20, 25 voltas, ó. Aqui a tesoura eu vou cortar aqui no início, né, nessa ponta. Daí eu vou tirar aqui mais 2 pedaços de linha. Mais um. Para poder formar o tassel, tá certo? Então, eu vou tirar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, peguei aqui os fiozinhos que eu cortei. Vou posicionar aqui eles assim, aqui no meio dessa linha que eu cortei. Vou dar 2 nozinhos bem apertados. Daí, eu vou pegar essa linha, ela tá assim, né? Depois que eu prendi aqui no meio. Daí, eu vou dobrar ela ao meio mais uma vez. Pego aqui a outra linha que eu tinha cortado. Vou posicionar assim. E mais ou menos no meio dessa junção, eu vou passar essa linha várias vezes para poder segurar todo mundo aqui. Pronto, aí eu vou pegar a outra ponta da linha e vou amarrar. E agora eu vou aparar essa franjinha aqui, ó. E o tasselzinho já ficou pronto. E o legal, conforme você for fazendo outras unidades, você vai medindo para que elas fiquem do mesmo tamanho, ó. Essa daqui ficou um pouquinho maior, então eu vou botar uma do lado da outra e vou cortar um pouquinho mais
dessa franjinha para elas ficarem iguais. A quantidade de tassel foram 12 unidades. Então aqui eu já fiz 2 e aí eu já cortei todas essas linhas para poder formar o tasselzinho e ainda sobrou linha, né, desse retróizinho aqui. Só para vocês terem uma noção de quanto que vai gastar de linha. Então aqui, ó, depois que eu colei o tassel, vou virar essa base do lado avesso. Daí eu vou passar cola de silicone. Então eu vou colar aqui. Mesmo depois dessa colagem interna, a gente vem aqui, ó, nessas lateraisinhas e passa cola aqui também para finalizar. Nesse momento você acabou de assistir a parte 1 deste passo a passo e agora você pode já passar para o próximo vídeo e assistir a parte 2.